ter vocês aqui conosco novamente. Sejam bem-vindos ao início do terceiro bimestre. Estaremos então dando continuidade, aos temas referentes ao módulo 4 ou também, retomando alguns pontos em relação ao que ficou para trás, fazendo aí uma breve revisão, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar continuidade aos presidentes da República, da Primeira República do Brasil, que se encontra, então, na segunda parte de História do Brasil, no módulo 4 de vocês, tudo bem? Então, no vídeo passado, nós terminamos nesse presidente, no Afonso Pena, que governou de 1906 a 1909, Hoje, a partir do Nilo Peçanha até, então, Getúlio Vargas, nós vamos estar conversando aqui sobre política externa, política interna desses presidentes da República. Alguns pontos relevantes. Então, aqui, o que o Nilo Peçanha fez de importante? Ele fez o ensino técnico profissional no ensino médio aqui no Brasil, muito importante a questão da profissionalização adequada àquele momento histórico que nós estávamos vivendo, reorganização do Ministério da Agricultura, e também linkando aí, de total confiança dele, uma pessoa para administrar esse Ministério da Agricultura, Então, nós percebemos que no decorrer da Primeira República, todos os presidentes começaram a organizar esses ministérios que vocês conhecem hoje. Então, o Ministério da Agricultura nasce com Nilo Peçanha. E criação do Serviço de Proteção ao Ameríndio, que hoje nós conhecemos como FUNAI, que tem por finalidade, então, proteger as terras dos indígenas, bem como também administrar a vida desses indígenas em território ali perto, da urbanização onde os brancos se concentram. Nós temos aqui, posterior a ele, o Hermes da Fonseca, é o presidente militar, ele fica de 1910 a 1914, ele é sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca, então é o terceiro militar nesse contexto da Primeira República. E eu coloquei ali um tema para vocês interessante, minou a força do seu próprio governo, porque ele levantou uma bandeira chamada Política de Salvações, onde ele queria acabar com a corrupção do Brasil e o sistema de coronelismo, aquele voto do Cabresto, onde é um voto colindado de favores, é um mecanismo político central, onde hora ganha São Paulo e hora ganha Minas Gerais, e posteriormente ele acaba vendo aquilo como um projeto de corrupção, já que não dá oportunidade para que outros presidentes possam aí fazer as suas campanhas eleitorais, Então é um conluio, é uma política de patronagem de favores, onde quem manda e quem estabelece os presidentes e os deputados são os coronéis. Hermes da Fonseca levanta essa bandeira contra a corrupção, querendo definitivamente, então, acabar com esse movimento. Então, quando eu falo que ele eliminou as forças do seu próprio governo, é porque ele acabou sofrendo isolamento político, tanto das lideranças legislativas, quanto dos coronéis, quanto da própria população, que na verdade é subjugada pelo poder do coronel. Então, ele acaba pegando 3 grandes revoltas, que vão aí chacoalhar o governo dele, que ele vai ter bastante dificuldade para lidar. Ele vai ter aqui, a Revolta da Chibata em 1910, a Guerra do Contestado em 1912 e a Revolta do Juazeiro em 1914. E é no governo dele também que acontece o segundo fundilau, que é o reescalonamento da dívida externa com a Inglaterra do Brasil. Novamente, retomando aí o que o Campos Salles já tinha feito. Então, a Revolta da Chibata está ligada diretamente aos castigos corporais que eram feitos na Marinha. Toda vez que o marinheiro fazia algo errado, ele era colocado no tronco e levava chibatadas. E a armada em si já estava cansada dos castigos corporais, então resolve se rebelar no governo do Hermes da Fonseca. E ele consegue, definitivamente, conter essa revolta da Chibata. A Guerra do Contestado tem uma caracterização de uma revolução messiânica. Ela acontece lá na linha fronteiriça entre Paraná e Santa Catarina, onde essa ferrovia ela teria um monopólio à tutela das empresas norte-americanas, estrangeiras, que iriam estabelecer essa conexão entre Paraná, Santa Catarina e São Paulo para a expansão do café. Então, essa Guerra do Contestado ela é importante porque tem um caráter messiânico. O seu líder, o João Maria, ele foi um Messias, onde ele acabou organizando aquelas pessoas que vieram no processo de migração, trabalhar na construção da ferrovia, para poder então estabelecer uma vida cotidiana, uma vida urbana, requisitos mínimos para o trabalho em relação ao abandono e ao descaso do governo com essa empresa norte-americana. Então eles construíram barracas no entorno dessa ferrovia e acabaram fazendo com que os trens não pudessem passar. Então aí nesse momento houve uma intervenção do governo federal, onde destruiu todas as casas no entorno da ferrovia e foi uma grande revolta também. E nós temos a revolta do Juazeiro, que é nada mais nada menos do que os coronéis se opondo com facções políticas partidárias na região do Juazeiro contra o Hermes da Fonseca, que ele também teve que reprimir fortemente aí.
Então, toda vez que o presidente lidar com muitas revoltas, há um desgaste muito grande nesse governo, então é necessário que com mãos de ferro ele consiga conter para a estabilidade ao governo dele. A maioria das vezes, os dispositivos que se usa constitucionais é declarar o estado de sítio para poder ter a manutenção da ordem através então do regime militar. E nesse caso, quando eu coloco o estado de sítio, né, que é um dispositivo constitucional, eu suspendo os direitos civis, os direitos constitucionais, então fica mais fácil para o executivo poder então concentrar todas as forças na mão e tomar as medidas necessárias em relação a essas revoltas, a esse abandono, a esses casos aí. Depois do Hermes da Fonseca, nós temos o Venceslau Braz, 1914 a 1918. Nós percebemos aqui que pela data ele está dentro do contexto da Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial ela fortaleceu bastante a economia do Brasil. Foi bem interessante porque foi um processo que foi um período que nós mais exportamos, né? A guerra ela não é bom para quem está envolvido, mas para quem está financiando a guerra é sempre lucrativo nesse sentido. Os Estados Unidos é mestre nesse processo. Então ele encerrou a revolta do contestado, iniciou um processo de industrialização no Brasil, passando a produzir muitos bens de consumo, coisa que o Brasil não fazia, né? Esse bem de consumo é bem de consumo que nós utilizamos, roupa, sapato, é algo que o Brasil importava demais, isso era oneroso para o Estado e para o bolso do consumidor. Patrulhamento marítimo ao lado das forças aliadas na Primeira Guerra Mundial, aliados a gente sabe quem é, né? Os Estados Unidos, principalmente, onde ele entra no bloco cliente, o Brasil entra, e greves sindicais, teve que lidar com bastante greves sindicais e também clamações populares aí em relação a direitos trabalhistas. Após, então, o Venceslau Braz, nós temos o Delfim Moreira, ficou somente um ano, de 1918 a 1919, ele é vice de Rodrigues Alves, ele faleceu em 1919 pela gripe espanhola, que foi uma grande epidemia mundial aí, que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, dizimou diversos soldados nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial e também no mundo todo matou 5 milhões de pessoas a gripe espanhola. Então ele acabou pegando, faleceu com a gripe espanhola. Ele convoca novas eleições para presidente e participou da Conferência de Versalhes, que foi o Tratado de Versalhes consolidado depois, após a perda da Alemanha, né, e os artigos que seriam consolidados aí, então, para a penúria da Alemanha, que depois veio correr atrás do prejuízo na Segunda Guerra Mundial. Depois, então, do Delfim Moreira, nós temos o Epitácio Pessoa, que fica de 1919 a 1922. Ele vai sofrer bastante esse presidente, porque ele vai pegar já as articulações militares e políticas que não estão mais a favor do sistema de coronelismo. Então, até o Epitácio Pessoa, o que nós temos é um sistema fraudulento, corrompido de um sistema eleitoral no Brasil, que ficou definido qual presidente vai ganhar em determinado momento, certo? O Epitácio Pessoa vai começar a pegar, então, os movimentos que vão começar a desconstruir esse processo, a bater de frente com o Estado, né, aqui, na verdade, rompendo com essa estrutura fajuta. Então, nesse caso, ele pega um movimento fortíssimo, que é conhecido como movimento tenentista, que ele nasce em 1920, que é a jovialidade do exército, que luta por uma participação política e moralidade da política brasileira, querendo também acabar com a corrupção, que é aquela bandeira que o Hermes da Fonseca levantou na política das salvações, que não conseguiu resolver. Reação republicana, nós vamos ter aqui uma reação republicana, que vai ser, na verdade, a retomada de alguns estados em oposição ao governo federal, já que não tinha participação, era sempre São Paulo e Minas, mas os outros estados começam, então, a fazer um movimento em oposição, partidário mesmo, sobre a representatividade desses estados. Nós temos aqui uma oposição a Arthur Bernardes, na verdade, que vai ser o próximo presidente que vem depois do Epitácio Pessoa, indicado por ele, porque o Epitácio Pessoa ele é mineiro. Então, o próximo indicado da lista seria o Arthur Bernardes, que é paulista. Nós temos também uma coisa bastante interessante aqui que acontece, que é a revolta do Forte de Copacabana, em 1922, que é a primeira deixa que os militares começam a dar um sinal de alerta ao governo que não está legal. Então, a revolta do Forte de Copacabana foi um movimento em oposição, né, ali no forte militar contra o governo, onde esses militares pegaram em armas e foram para a rua, tá? Então já é o primeiro evento aí complicado, um evento que se mostra no movimento tenentista junto com a reação republicana em oposição ao governo. Nós temos também a Semana de Arte Moderna, que é a semana, né, de 22, e que, né, demonstra pra gente uma caracterização cultural, artística, literária, mostrando a cara do Brasil, o
o que é o povo brasileiro, o que é a literatura brasileira, mostrando uma bandeira de nacionalismo, né, de identidade desse povo, muito significativo, que mudou o paradigma literário e cultural na história da nossa nação, fortalecendo os laços de nacionalismo posterior com Getúlio Vargas. E movimento do Bloco Operário, esse aqui também é outro movimento que vai dar trabalho para as pessoas, né? Movimento de greves constantes devido ao surto industrial e uma lei de repressão para quem faz greve. Então nós temos movimentos fortes, culturais, movimentos militares e movimentos sociais que esse presidente aqui vai ter bastante trabalho para controlar. Posterior a ele, ganha o Arthur Bernardes, em 1922 e 1926. Bom, de acordo com o que a gente viu das pessoas, esse presidente aqui também não ia governar em paz, porque todos aqueles movimentos que estavam acontecendo já estavam acontecendo em oposição ao sistema da política do café com leite. Mesmo assim, ele ganha para um sistema de eleições fraudulentas. Então, ele vai ter bastante problema para governar. Ele passou 4 anos em estado de sítio, ou seja, com a Constituição suspensa, porque senão ele não conseguiria reter todas aquelas clamações populares e a questão da estabilidade política do governo dele. A Revolução de 23 no Rio Grande do Sul, que foi um movimento também que aconteceu entre facções partidárias do Rio Grande do Sul, em oposição ao governo dele também, ficou definido como Acordo de Pedras Altas e era contra a nomeação do Borges de Medeiros, que por sistema fraudulento das eleições, ele já estava no 4º mandato dele e os outros partidos políticos, que eram mais liberais, não concordavam mais com a atuação do Borges de Medeiros. A Revolução de 24, São Paulo e Rio Grande do Sul, a gente tem que essa Revolução de 24 também ligada ao movimento tenentista. Formou-se uma coluna chamada Coluna Prestes, Miguel Costa, de 1925, que eram revoltosos do Sul, São Paulo e Paraná, comandados por Luiz Carlos Prestes, mais movimento tenentista, que vão começar, na verdade, a conclamar diversas revoltas ao mesmo tempo em vários fortes militares contra o governo do Arthur Bernardes. E ele, não sabendo mais o que fazer, ele vai mexer na Constituição. Então, após a proclamação da República em 1889, onde o governo provisório, ele consolidou uma nova Constituição, que seria a nossa segunda alteração constitucional, a primeira foi de 24, agora de 89, é a primeira vez que o presidente agora, nesse momento, mexe na Constituição para valer. Então, ele mexe na Constituição mudando alguns dispositivos, e o que ele colocou nessa reforma constitucional? Autoritária, aumentou os poderes de intervenção nos estados, veto parcial do presidente, restrição do direito de habeas corpus, expulsão de estrangeiros indesejáveis e participação da fundação da Liga das Nações. Então, aqui, essas pequenas medidas, fizeram com que ele concentrasse mais os poderes na mão do executivo, assim ele conseguiria ter um maior controle da estabilidade do governo dele, não precisando a todo momento do legislativo. Após a saída do Arthur Bernardes, então, nós temos o Washington Luiz. Ele ficou de 1920 a 30. Nós vamos, então, ter a entrada do Getúlio Vargas. Esse é o último presidente do sistema na República do Café com Leite. Então, o lema desse presidente, governar é abrir estradas, ele investiu muito, mas muito nas rodovias brasileiras. Ele fez aqui um movimento de censura, intervenção na mídia, a lei, lei que a gente chama nossa, esqueci agora, gente. Esqueci o nome da lei, mas já vem na cabeça. Mas é uma lei que ela tinha que ter toda a censura organizada no departamento para saber o que poderia falar ou não da imagem dele. Que isso não é novidade, porque todos os presidentes da República têm essa questão da mídia muito forte, A ilegalidade do Partido Comunista Brasileiro. O Partido Comunista Brasileiro é um partido que vai surgindo da década de 1910 a 20, mas que sob pressão popular a todo momento sempre foi colocado na ilegalidade, tudo bem? Até mesmo no período de Getúlio Vargas, depois na redemocratização, na ditadura, que é um partido que, teoricamente, nesse momento da história dá medo, mesmo dentro do contexto da União Soviética e da Guerra Fria. A gente tem aqui a queda da Bolsa de Nova York, a crise de 29, uma das piores crises econômicas que os Estados Unidos passou, que acabou diretamente atingindo todas as nações capitalistas do mundo, e que o Brasil sofreu muito com a questão do café. Automaticamente, com a crise de 29, nós temos a crise do café, e aqui nós temos, então, o abandono das elites, porque ele foi obrigado, então, a parar de comprar café. Pelo convênio de Taubaté, então, o Estado comprava o café, o excedente de café, e esse grande latifundiário, ele não ficava, então, com defasagem, defasagem vamos dizer assim, na parte financeira dele.
porque o Estado sempre comprava o excedente e revendia posteriormente. Nesse momento, o Estado não tem dinheiro para comprar. Então, você vai ter assim, vários, vamos dizer assim, nossa, eu ia falar falecimento, não é falecimento, falência de vários agricultores que acabaram, então, zerando suas contas por causa dessa política do governo e por ter aí pego a crise de 29. E teria que indicar um paulista, né? Então, esse paulista seria Júlio Prestes, na verdade não. Ele teria que indicar nesse momento o mineiro. O Washington Luiz é paulista e ele deveria indicar o mineiro. Esse é um acordo que foi fechado, né, lá no começo da República. Só que o que ele faz? Ele rompe com isso, é o primeiro presidente a ter coragem de romper com isso, e em vez de indicar um mineiro, ele vai indicar o quê? Um paulista. E nesse momento que ele indica o Júlio Prestes acaba ganhando essas eleições, é que as facções partidárias de diversos estados vão se opor ao governo dele e ao de Júlio Prestes, e quem surge nesse movimento é justamente respondendo à reação republicana Getúlio Vargas. Getúlio Vargas vai concorrer às eleições com o Júlio Prestes, ele perde. Até então ele tinha achado isso numa boa, tudo bem, perdeu a eleição, não tem o que fazer, né, tal, é legítimo, vias democráticas assim, entre aspas, né. Mas nesse momento que está aquela confusão, as pessoas não aceitando o Júlio Prestes, né, todo mundo lá sublevando, se organizando, o Getúlio Vargas já tinha desistido de ir para a briga, vai acontecer o assassinato de João Pessoa, que é o vice do Getúlio Vargas. Ele foi morto numa padaria, tomando café junto com a sua cúpula, e o partido do Getúlio Vargas vai fazer o quê? Vai falar que foi a mando de quem? De Júlio Prestes e de Washington Luiz. Nesse momento eles têm um motivo, então, para literalmente fazer a Revolução de 30 e destituir, então, Júlio Prestes. Então nós temos aqui a cisão do movimento tenentista e apoio ao Getúlio Vargas. Então o movimento tenentista, ele rompe com a coluna Prestes e começa a apoiar a entrada do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas assume o comando, a Revolução acontece em 24 de outubro de 1930, o Washington foi deposto da presidência da República e assume o governo provisório sob o comando, então, do Getúlio Vargas. É isso aí, galera. Então, nós hoje fechamos o assunto em relação à Primeira República, o último presidente, então, da Primeira República, Washington Luiz, e vamos entrar no próximo módulo, então, na vida e na história do Getúlio Vargas. Um beijo!